Paz do Senhor. Que projeto maravilhoso nós estamos envolvidos. Que projeto maravilhoso. Eu gostaria que você agendasse aí, no seu calendário, setembro, dias 18, 19 e 20. Por favor, agende isso. Faz um xizinho lá, para você não ter outra coisa para fazer no dia 18, 19 e 20 de setembro. Eu tenho no meu coração, eu e a Juan estávamos no nosso coração já fazer uma conferência aqui, e Deus começou a abrir portas e nós contávamos com um amigo nosso do Brasil para vir ministrar essa conferência, um grande amigo nosso, um homem de Deus, que era pastor do Dudu. É pastor lá na periferia, o pastor Jair, um homem de Deus, vocês vão amar a vida dele. E ele não tinha visto ainda, ele tem um passaporte, já viajou para outros países, mas não tinha visto. Então, no dia que eu falei com ele, falei, Jair, precisa fazer seu visto, né? Porque passa a Macedônia e nos ajuda. Ele falou, preciso mesmo, né? Mas eu preciso de uma ajuda para, eu não sei como proceder e tal. Eu vou contar esse testemunho para você ver como que Deus faz as coisas. Naquela semana, uma pessoa que eu não conheço, que trabalha com visto, uma pessoa que trabalha, tem escritório para que dá assessoria. O rapaz me mandou uma mensagem no meu Instagram perguntando se eu queria fazer uma parceria com ele, usar meu Instagram para divulgar o trabalho dele. Falei, opa, isso é de Deus, não é? Falei, vamos fazer. E como que podemos fazer? Falei, eu tenho um amigo, se você fizer para ele, eu faço stories, eu faço reels para você e tal. Bom, em 2 semanas já estava acontecendo a coisa, ele conseguiu agendar e treinou lá o Jair, e com 1 mês já estava resolvido pelo visto americano, já me ligou, estou com visto, vamos marcar a data? Vamos marcar a data. E nós estávamos orando pela data, marcamos, falei, olha, eu acho que seria setembro, seria ideal, e aí ele falou, tudo bem. 2 dias depois ele me liga e falou, olha, tem mais gente querendo ir. Lembra do fulano que é pastor e tal? Eu falei, lembro. Tem um pastor que foi assaltante de banco, é nosso amigo, puxou cadeia há muito tempo lá em São Paulo, é pastor, e ele vai estar aqui também, o pastor Gilberto, uma graça, um homem de Deus. Ele falou, estou indo com meus recursos, estou indo para abençoar a igreja. E ele disse, eu tenho mais um amigo que é aí também. Né? Então, já tem 3, e Deus tocou no coração, falei com mais um amigo meu, e ele e a esposa estão vindo também, ou seja, nós já temos 5 homens e mulheres, 4 homens e uma mulher de Deus chegando aqui para essa conferência. Nós somos uma igreja com poucas pessoas ainda, tá? Então valorize isso, porque vai ser uma conferência especial para nós. De gente que está vindo, pagando preço para isso, tá? Então, por isso que eu estou falando para você agendar. Provavelmente será sexta-noite. Sábado, durante o dia, e a gente termina no domingo, pela manhã, no nosso culto. Então você vai sacrificar o seu sábado, quem trabalha o sábado. E Deus vai prosperar a tua vida. Vamos abrir para outras, vamos ter extensão, né? Vamos abençoar outras pessoas, porque é algo muito precioso. Nós vamos divulgar melhor. Só estou contando para vocês em primeira mão, está tudo certo já, graças a Deus. Como Deus é bom. Deus é muito bom. E Deus é tão bom que o nosso culto é pela manhã hoje também, né? A gente não tem esse problema de ficar debatendo se marca, desmarca culto, né? Por causa do jogo da seleção hoje, né? E hoje nós vamos torcer bastante. Mas é um problema, né? Para os irmãos, né? Que tem culto à tarde, marca, desmarca, é certo, não é? Bom, não sei, gente. Nosso culto é de manhã, glória a Deus. Não vamos entrar nesse embate. Deixa o pessoal da tarde aí resolver. Glória a Deus. Vamos fazer leitura da palavra de Deus. Salmo capítulo 73. Salmo capítulo 73 é um salmo da família de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei. Pois eu tive, o que ele teve? Inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm corpo saudável, forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade,
da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam, falam com más intenções, em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si mesmo, com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebe das suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terão conhecimento altíssimo? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Esse é o ponto. Até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco nessa manhã, Senhor. Traz a nós, Senhor Deus, um pão fresco que vai alimentar a nossa alma. Nós precisamos da tua palavra nessa manhã e nós oramos, Senhor Deus. Derrama da tua graça e da tua misericórdia através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o tema dessa palavra é: isso não é justo. Você já disse isso alguma vez? Isso não é justo. Nós em casa, né, quando você que teve mais de um irmão, né, 2, 3, né, família crescendo, geralmente a distribuição de um presente, quando vai cortar um doce, sempre vai ter alguém que vai reclamar o pedaço que recebeu. Esse salmo de Asaf é interessante, é muito interessante. Porque Asaf parece que ele está tranquilo na vida. E o que ele faz? Ele pega lá o iPhone dele, abre o Instagram dele, começa a ver os Reels e começa a ver a vida dos outros. E ele fica muito chateado. Fica muito chateado. Ele está aqui, esse salmo, ele começa a dizer que ele quase escorregou. Ele quase perdeu a fé dele. Por que ele quase perdeu a fé dele? Por que ele está irritado? Porque ele está dizendo que Deus não é justo para ele. Ele está dizendo no Salmo 73 que ele se via como um homem justo. Poxa, eu faço tudo certo, eu sirvo a Deus, as minhas mãos são puras, eu não estou correndo atrás de nada errado. Meus pensamentos são puros, eu sou um homem de Deus e a minha vida não está indo bem. Agora eu estou olhando aqui, né, no Instagram do fulano, estou vendo o perfil do outro, estou vendo os stories, esse pessoal passeando. E eles são ímpios. Está vendo como os problemas da humanidade são desde sempre? Eu sei que hoje isso não acontece, que ninguém faz isso aqui. De ficar rodando os Reels e vendo, né, as viagens dos amigos, ninguém faz. Mas naquele tempo o pessoal fazia. Naquele tempo o Asaf fazia e ficou chateado de ver como que o ímpio era próspero e como ele estava numa luta tremenda. E ele diz que quase se desvia por conta disso. Interessante que o versículo 17, ele diz: tudo isso, essa crise aconteceu na minha vida até o dia que eu entrei no santuário de Deus. Até que nós podemos escolher como nós vamos viver a nossa vida, e se vamos viver sempre dizendo que não é justo, por que o outro tem e eu não tenho, por que Deus fez para o outro e não fez para mim. Eu gosto muito de ler a respeito de princípios de felicidade. Nós, lá em Pela, nós estamos um pouquinho atrasados na questão das lições do livro que nós estamos estudando juntos, né? 52 temas mais importantes da Bíblia. Vocês estão bem mais avançados aqui em Stanford, mas lá por esses dias nós estávamos falando sobre felicidade, que é um tema muito importante da Bíblia. E um dos pontos para você ser feliz é você parar de olhar a vida do outro. É ou não é? Parar de ficar comparando. Feliz é aquele que é grato por aquilo que tem. Feliz é aquele que é grato por aquilo que tem. Que está na mão dele e não ficar comparando o que está nas mãos do outro. Esse é um mal da humanidade. Né? Esse é um grande mal da humanidade. E que Jesus vai falar sobre isso. Então eu convido você a virar um pouquinho aí a sua Bíblia. Eu vou lá para o Novo Testamento agora. Eu vou lá para Mateus capítulo 20.
Só que antes de eu ler Mateus 20, eu preciso situar você no que estava acontecendo. Porque o Mateus 19, Jesus ele é abordado por um jovem rico, e esse jovem faz uma pergunta para Jesus: Jesus, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala: você tem cumprido os mandamentos? Opa, todos. Faz o checklist aí que eu passo em todos. Ótimo. Então vá agora, pega seus bens, vende, distribui, dá aos pobres. E aí parece que o jovem ficou muito chateado porque ele era muito rico. Ouvindo isso, os discípulos, né? Pedro, Pedro, que é o mais ousado, Pedro, que é o porta-voz, né? Dos discípulos, do time dos discípulos. Pedro vai dizer para Jesus: nós deixamos tudo o que nós tínhamos. Nós deixamos família, nós deixamos nossos lares, deixamos os nossos afazeres, nós deixamos nosso ganha-pão para te seguir. Como é que vai ser com a gente, hein? E aí Jesus vai dizer para ele: Pedro, aquele que deixa casa, bens, família, por amor ao meu nome, vai receber 100 vezes mais. Opa, aquilo enche o coração de Pedro, né? Opa, tem uma promessa aí. Vocês 12, os discípulos, vocês vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Opa, isso é muito bom. Então os discípulos estavam ali todos empoderados, ouvindo essa resposta de Jesus. Só que Jesus disse: olha, só que nem sempre é assim. E aí, Jesus conta essa parábola que nós vamos ler, que é uma parábola bem enigmática. Vamos comigo lá, Mateus capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 1. Ele tem como tema aqui a parábola dos trabalhadores na vinha. Eu dei outro nome a essa parábola, eu chamo essa parábola de a parábola da lógica do reino. Vamos lá. Jesus falando: pois o reino dos céus é como um proprietário, um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário, que é o salário de um dia naquela época, tá? Combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Que hora foi isso? Foi de manhã cedo, certo? Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha. Eu lhes pagarei. Quanto que foi a promessa? Qual que é a palavra que Jesus usa? Eu lhes pagarei o quê? O que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, então ele vai sair ao meio-dia, depois sai às 3. E o que ele faz? Faz a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, e saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, esse cair da tarde, sabe que horas eram? 6 horas da tarde. Então, o último que foi convidado a trabalhar, entrou que horas no trabalho? 5. E agora são 6 horas da tarde, tá? Então, às 6 horas da tarde, ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde. Cada um deles recebeu o quê? 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um recebeu quanto? 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. É uma parábola
enigmática. Se nós perguntarmos para um advogado, e nós temos advogado na casa, o que é a palavra justiça? Justiça. Justiça é você dar a alguém algo que lhe é merecido. Não é isso? Então, quando o juiz bate o martelo e condena, por exemplo, a 20 anos de prisão para esse que fez tal crime, o povo diz, fez-se justiça, porque deu à pessoa aquilo que ela merecia. Isso é justiça. Dar a alguém aquilo que ela merece. Isso é justiça. Isso do conceito humano. Jesus, aqui em Mateus capítulo 20, está colocando a lógica de ponta cabeça. A lógica humana de ponta cabeça. Porque, primeiro, tem alguns detalhes nessa parábola. É interessante que ele diz que o reino do céu é como um proprietário de terra que sai para recrutar trabalhadores. Ora, esse homem tem um administrador que pagou o salário desses homens durante o dia. Então, não era o proprietário que deveria sair para buscar trabalho, ele tinha homens competentes que poderiam fazer isso, mas ele mesmo, como o dono da vinha, ele pessoalmente sai para buscar esses trabalhadores, porque essa parábola, Jesus está dizendo, o reino dos céus é dessa maneira, o próprio Deus vai ao encontro do homem. Ele não mandou outro, é o próprio Deus que vem ao encontro de cada um de nós. E é interessante que ele diz que ele chega de manhã bem cedo e vai como se fosse nos dias de hoje. Vamos imaginar aqui no nosso dia a dia, porque as parábolas de Jesus, as parábolas são histórias do céu contadas aqui na terra, de uma forma que nós possamos entender. É como se hoje um contractor sai pela manhã, ele vai passar na porta de qual lugar? Do Home Depot. E ele vai lá e vai parar a caminhonete dele e vai falar, olha, quanto que é a diária hoje? 150, 180? 150 dólares? Eu pago 150 dólares para o seu dia, você aceita? A pessoa que está lá de manhã, que saiu de casa, e ela não tem certeza alguma do que vai acontecer durante o dia, porque certamente já passou vários dias sem trabalhar, a pessoa sai de manhã, e quando ela ouve, então, uma proposta, eu lhe pago 150 dólares o seu dia, a pessoa se alegra, o trabalhador se alegra, eu tenho a oportunidade, e eu vou dar o meu melhor. E ele sai com alegria. A pessoa está feliz. Até aquele momento está muito feliz e está grato àquela pessoa que está passando o trabalho. Dá 9 horas, esse contractor vai de novo e acha mais gente. Aí já não diz mais que vai pagar os 150 dólares. Diz, eu vou pagar para você o que for justo. A pessoa que já viu a primeira leva sair, ó, o que vier está bom. É assim ou não é? O que vier está bom. Meio-dia. Se você é contratado meio-dia para trabalhar até às 6, opa, eu já estava quase voltando para casa. Beleza, vamos trabalhar às 3 horas da tarde. Maravilha. Se me pagar 50 dólares, estou muito feliz. E aí Jesus, ele fala que esse homem, esse dono da vinha, sai 5 horas da tarde. Gente, 5 horas da tarde, o dia já acabou. Mas ele encontra ainda gente desocupada, esperando. E fala, vamos trabalhar comigo. Eu pago o que for justo. E a pessoa vai. Isso é muito lindo. Porque depois Jesus conta que o dono da vinha, no final do dia, às 6 horas da tarde, chama o administrador chega lá com o pacote de dinheiro. Vamos fazer o pagamento, mas vamos pagar quem começou por último. Imagina a fila. Imagina você que começou às 6 da manhã, que trabalhou o dia todo e está feliz até aquele momento com 150 dólares. Aí você vê na sua frente o que chegou às 5 e trabalhou 1 hora. E o administrador está pagando quanto para esse abençoado? 150 dólares para quem trabalhou 1 hora. Aí o coração começa a mudar, não começa? O cara que trabalhou a partir das 3 ganhou 150 dólares. Eu imagino a mente de quem começou a trabalhar às 6. Começa cálculos e mais cálculos ali, né? Uma expectativa, o coração batendo. Olha, para mim,
Eu que cheguei primeiro, eu que trabalhei o dia todo, se ele pagou 150 para quem trabalhou 1 hora, ele vai pagar muito mais para mim. Mas chega na hora dele, ele recebe o quê? Aquilo que foi combinado. Esses mesmos $150. O que era motivo de alegria, de contentamento, de gratidão até aquele momento, agora é motivo de desprezo, de irritação, de murmuração. Não é engraçado isso? Baseado em que veio essa irritação? No que estava na mão dele? É o que estava na mão dele que foi baseado essa irritação? É o que estava na mão do outro. É o que estava na mão do outro. É por isso que o mundo hoje não é muito feliz. Porque você sabe muito da vida do outro. Você olha muito a vida do outro. Todo mundo está olhando a vida do outro e querendo ter as mesmas experiências e as mesmas emoções do outro, infelizmente. Não se contenta com o que tem. E quando Jesus conta essa parábola, foi justamente para mostrar para os discípulos, falou, há uma promessa sobre a vida de vocês. Mas olha, nessa promessa, entenda que a pirâmide vai estar de ponta cabeça. Nem sempre vai ser do jeito que você espera que seja. Não fica como Asaf chateadinho porque o ímpio estava prosperando e você não. E você quase se perdeu porque você olhou tanto a vida do ímpio e você esqueceu da sua vida. Se nós compararmos, por exemplo, vamos comparar duas figuras conhecidas. Vamos comparar Judas Iscariotes e vamos comparar o ladrão na cruz. Quem foi Judas? Judas foi um dos mais excelentes discípulos de Jesus. Uma pessoa boa e confiável. Confiável a ponto de todo mundo depositar o dinheiro. Ele era o tesoureiro da equipe. Imagine você, uma pessoa, um ser humano que teve a oportunidade de participar do melhor e maior seminário que houve, que aconteceu no planeta Terra. O próprio Deus encarnou e chamou para si 12 homens. E Judas era um desses homens. O maior dos seminários. Hoje tem gente que paga, né, milhões aí para os coaches da atualidade. Eu estava ouvindo esses dias alguém dizer, eu tenho 8.500 pessoas que estão debaixo, né, do meu... Hã? Não, é pessoas que pagam para mentoria. Eu tenho 8.500 pessoas debaixo da minha mentoria. Eu fiquei pensando, o que é isso? Qual que é o princípio disso? O princípio é fazer dinheiro. O mentor hoje, ele cobra. E quem está pagando também quer ter dinheiro. Porque senão não pagaria. A mola mestra é o sistema que Mamon colocou. Agora nós estamos falando da maior das mentorias do universo, que o próprio Deus se encarna e chama 12 homens. Um desses 12 homens é Judas, que deixou tudo que tinha para seguir Jesus e por 3 anos esteve muito próximo a Jesus. Ouviu, abraçou. Sobre Judas havia unção para expulsar demônios. Quando Jesus envia os 12, Judas estava ali. Vão debaixo da autoridade, vocês vão expulsar demônios, vocês vão dar ordem às doenças, as pessoas serão curadas. Se vocês comerem alguma coisa envenenada, vocês não sofrerão dano, vocês vão poder pisar sobre serpentes e escorpiões. Judas estava ali, debaixo desta unção. E nós sabemos que no final da vida, Judas se perde, se vende, traz Jesus. E do outro lado da comparação, esse homem que nós nem sabemos o nome dele, ele é citado como o ladrão na cruz. E quem era ele? A única coisa que nós sabemos é que o cara era sangue ruim. A única coisa. Que ele era mau. E que não estava ali crucificado por engano. Porque ele mesmo diz que ele era ruim. Ou seja, é um bandido, é um criminoso. Tão ruim a ponto de merecer o pior castigo que havia para um ser humano. Que é morrer pendurado no madeiro. Aos poucos e com muito sofrimento e muita vergonha. Lá está ele pendurado. E os evangelhos nos dizem que este homem, nos últimos minutos de vida, reconhece o Messias. Reconhece Jesus como o Messias ungido de Deus.
o último segundo de vida. O cara que foi sangue ruim a vida inteira. Agora ele recebe uma promessa do próprio Jesus. Hoje ainda você estará comigo no paraíso. Ao contrário de Judas, que investiu. Judas abriu mão da vida dele. Judas também passou por noites frias. Estava no barco. Estava lá nas conferências. Mas nos últimos momentos da vida, ele abre mão. Isso é justo. Isso é justo. Se formos defender aqui, podemos falar muito sobre o direito de Judas. Podemos falar muito, não foi justo esse homem no último segundo de vida receber a salvação. Aí Jesus conta essa parábola ainda. E isso frisa muito a respeito da lógica do reino de Deus. Deus nunca olha para você e nem para mim através da ótica dos nossos méritos. Sabia disso? Tão bonzinho que você é, quantos dons, como você canta bem, como você é encantador, como você faz tudo direitinho. Deus não olha para nós pela lógica, pelo foco, pelo prisma do mérito. Sabe como Deus olha para mim e para você? Quando Deus olha para mim, o prisma que está é misericórdia. Não é o meu mérito, é misericórdia. Porque pelo meu mérito, e você pelo seu mérito, podemos ser como o jovem rico, que faz tudo direitinho, mas ainda está tão longe do Senhor. E havia um vazio na vida desse jovem a ponto dele perguntar para Jesus. Ele não tinha certeza ainda se tudo que ele fazia se estava certo. Por isso que ele pergunta, é bom perguntar. Porque tudo que nós fazemos, as atitudes, alguém já disse que como podemos explicar o que é religiosidade? É muito fácil explicar o que é religiosidade. Religiosidade é tudo aquilo que você faz para Deus, sem que Deus esteja presente ou envolvido naquilo. Você pode ser muito religioso, eu posso ser muito religioso, eu posso pregar, e posso pregar bem. Mas se eu for religioso, Deus não está envolvido naquilo. As pessoas podem até achar bonitas as palavras, mas só vai ser religiosidade. A mesma coisa em tudo que nós fazemos. Podemos acostumar a estarmos aqui no domingo, cantarmos, dar uma oferta, tomar um café, abraçar o irmão, sem que Deus esteja envolvido nisso. Porque isso se está na camada da religiosidade. Faço muita coisa para Deus, mas Deus não está envolvido nisso. Então, eu não sou visto por Deus como aquele que merece algo. A ótica de Deus não é merecimento. Deus não olha para mim dizendo, esse merece, aquele não merece. Deus olha para mim e para você a respeito do que nós precisamos. Nós somos muito bons em julgar pessoas pelo que elas merecem. Casamento pode ser assim. Casamento, a gente pode passar momentos no casamento, na vida a dois, em que você, como cônjuge, ou esposo, esposa, você dá ao seu parceiro, à sua parceira, aquilo que ele ou ela merece, segundo as atitudes. Está tendo boa atitude? Vai ser recompensado. Não está tendo boa atitude? Não vai ser recompensado. Na nossa casa foi assim, né? Você que deve ter crescido numa casa onde, se você se comportou bem, você era o queridinho do papai e da mamãe. Se não comportava bem, você recebia o que você merecia. E assim nós vamos crescendo. E assim é a lógica do mundo. Se merece, é aplaudido. Se não merece, é rejeitado. Mas não é a lógica do reino de Deus. Na igreja, por exemplo, eu e a Rô já participamos de igreja com muito mais pessoas. E quanto mais pessoas, mais confusões, né? Mais histórias, né? Nós já tivemos a oportunidade de pastorear igrejas grandes e com muita gente pensando diferente. E muitos irmãos com contenda entre si, porque usavam a lógica do merecimento. Esse irmão está pisando na bola. Esse irmão é isso e aquilo. Então, vamos esfriar ele. Vamos afastar dele. Essa é a lógica humana. Uma vez, quando nós estávamos na Lapa, lá em São Paulo,
A igreja ainda estava no começo, mas eu me lembro que a gente estava com um crescimento de adolescentes, a gente estava com um grupinho de adolescentes que estava em constante crescimento. E não sei como uma mãe ficou sabendo e ela foi na porta da igreja com o menino dela. E para introduzir o menino lá para o grupo, né? Esse menino foi aceito. Mas com o passar do tempo, algumas pessoas vieram reclamar desse menino. Alguns 2 ou 3 pais lá foram reclamar que aquele menino era o mais indisciplinado do grupinho dos adolescentes e que os adolescentes não tinham mais paciência com ele e que onde ele estava tinha confusão e que era para a gente tomar um posicionamento, uma atitude em relação a esse adolescente. E eu disse para uma daquelas pessoas que estava reclamando desse menino, vamos usar uma outra ótica sobre essa situação? Jesus presente aqui. Qual seria a opção de Jesus? De estar com o grupo organizado dos bonitinhos ou estar junto com esse menino que traz a confusão? Qual grupo, qual deles Jesus decidiria estar presente? E aí, o pessoal baixou a cabeça, estaria junto com o menino. Pois é, nós precisamos estar com ele. A resposta é essa. Você não vai dar para ele o que ele merece. Vai dar para ele o que ele precisa. O que ele precisa? De um abraço, de mais atenção. É assim que a gente lida com as coisas. No casamento, né, aqui nós temos o Reginaldo, que tem 31 anos de casado. Né? Já venceu várias batalhas aí, né? Eu e a Rô vamos para 34. São casamentos assim já de décadas, né? Sucesso não é basear nosso relacionamento no merecimento. Tem hora que eu não mereço ser bem cuidado, mas ela cuida bem de mim. Tem horas que ela não merece também, e eu vou cuidar dela. Não é merecimento. Não é merecimento. A ótica da misericórdia tem que permear as nossas vidas, dentro da nossa família. Talvez você está de mal com alguém na tua família, você está de mal com alguém no trabalho, você está virado porque fizeram, falaram. Como cristãos nós somos desafiados, irmãos. Como cristãos nós somos desafiados a viver diferente essa vida. Há um texto interessante em Atos capítulo 16. É bem interessante esse texto. São 3 versículos. Pode passar desapercebido se você ler Atos, e pode ser que você leia esses 3 versículos e não perceba a complexidade do que está acontecendo nesses 3 versículos aqui, eu vou ler com você. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, querido, né? Ele é o discípulo amado aí de Paulo. Filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Esse era o problema, o pai dele não era judeu. Tá? Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. O cara era bom. Ele tinha um bom testemunho. Agora, Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa de quem? Dos judeus, que viviam naquela região. Pois todos sabiam que o pai dele era grego. Eu vou jogar uma luz aqui nesses 3 versículos para você entender a complexidade dele. O apóstolo Paulo é o apóstolo que vai pregar que você não precisa circuncidar. Ele é o grande defensor, que a verdadeira circuncisão é do coração. Ele prega isso. Em todo lugar que ele passa, ele vai falar sobre isso. É ou não é, Juninho? Você é um grande leitor de Paulo, né? Mas por que Paulo, então, pega Timóteo, o jovem Timóteo, e faz com que ele tenha a marca da circuncisão? Se Paulo está sempre pregando que não precisa, mas por que Timóteo precisa? Talvez Timóteo tenha perguntado a Paulo, mas por quê? Já velho, esse negócio dói. E não precisa você... Olha, eu tenho aqui, ó, no YouTube aqui, ó, o seu canal, ó, as suas pregações aqui, ó, você falando. Por quê, Paulo? Por causa da comunidade, meu querido. Por amor aos irmãos. Para dar testemunho para eles. Mas você sabe que não precisa. Eu sei que não precisa. Deus sabe que não precisa. Mas para dar testemunho. Mas isso não é justo. Pois é, não é justo mesmo. Eu sei que você é um menino de caráter. É um menino que segue a Jesus. Eu sei das intenções do seu coração. Mas então, por isso mesmo,
Não é justo. Realmente não é justo. Mas vamos fazer? Faça. Por amor à comunidade dos irmãos. Para eles aceitarem você. Tem coisa na vida, irmão, que não é justo mesmo você, sabe, se posicionar. Não é justo para você. Mas faz. Por amor do irmão, faz. Não tem hora que você tem vontade de dar uma resposta? Sabe aquela resposta? Mas por amor, você não dá. Por amor, você pode engolir um pouco aí nessa resposta. Mastiga, né? Rumina, engole de novo. Pensa, ore, ame. Isso é evangelho. Evangelho não é você ficar dando indireta, sabe? Arrumando confusão na família, no trabalho. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de cristãos nós somos? Seguidores de Jesus nós somos? Esses dias eu vi um vídeo que mostraram lá um pastor socando um cara lá na porta da igreja, batendo. O cara caiu, o pastor deu um chute, bateu. E depois ele se defendeu, dizendo que aquela pessoa, aquele homem, aquele jovem, já fazia dias e dias que ficava gritando e ficava falando palavras de baixo calão e falou mal da família e falou, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. E chegou um dia que o pastor desceu a mão mesmo, né? E aí eu estava vendo as pessoas se posicionando a favor do pastor. Tá certo? Tá certo? O cara tá falando da família, o cara tá atrapalhando. Tem que tomar mesmo, né? Uns murros e uns pontapés. É justo. É justo. Eu digo para você, é justo? E se nós lermos, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 39, eu pergunto que autoridade vai ter um homem de Deus de pregar essa palavra no púlpito ou pregar essa palavra na vida um dia. Na hora, quando você exerce aquilo que lhe é justo, o corpo, a sua mente, a sua alma pode estar assim, feliz. Eu estou fazendo justiça com as próprias mãos. E Jesus está dizendo, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. O evangelho dos nossos dias está sendo tão prejudicado por mau testemunho e por mau testemunho de líderes cristãos. Mau testemunho de homens que dizem que têm um chamado, que têm um propósito. E disso está se gerando uma igreja que é tudo menos cristã. Porque ninguém leva desaforo para casa mais. Porque todo mundo quer justiça. Todo mundo quer que, sabe? C.S. Lewis, ele é um dos maiores filósofos cristãos, né, da atualidade. Ele era ateu, se converteu, mas os escritos de C.S. Lewis, você vai encontrar que ele vai falar que o principal mal do ser humano, sabe qual que é? O orgulho. O orgulho. Tocou no orgulho, a pessoa já vai para cima. O orgulho diz que você merece e o outro não merece. O orgulho diz primeiro eu e depois você. E o orgulho é anticristão. Você quer conhecer uma pessoa que é anticristã? É uma pessoa orgulhosa. O orgulhoso sempre vai pensar em si primeiro. O orgulhoso vai sempre tentar sentar no trono de Deus para ser juiz. E quem é o humilde? O humilde é aquele que desceu do trono e se prostra diante do trono. Esse é o humilde. Então, quando nós estamos olhando o dia a dia nosso, estamos vendo que cada vez mais está sendo menos pregado o evangelho da humildade, mais o evangelho do orgulho, porque há mais pessoas interessadas em ter algo dentro das igrejas do que interessadas em entregar suas próprias vidas. Nós precisamos levantar uma bandeira e dizer, nós não vamos ser igreja dessa forma. Se quer ser igreja dessa forma, tem muitas portas, mas por que não, queridos? Nós entrarmos pela porta da humildade, de sermos uma igreja onde nós seremos conhecidos como um povo que ama e caminha a segunda milha. Não é fácil, é bonito falar, é bonito pregar, mas eu chamo você e Deus tem me chamado para nós vivermos isso. Dá a face para o segundo etapa e perdoar, ainda que pareça injusto. Na contabilidade humana parece injusto, mas quando nós observamos pela lógica do reino de Deus, lá está o Senhor no trono e lá estão os anjos olhando de uma outra forma as suas atitudes. Eu quero ser essa igreja, eu luto para ser esse servo de Deus. Então se me perguntam o que você é cristão, eu falo, eu sou um daqueles que luta para ser cristão.
Que dizer eu sou cristão é fácil, mas olha, viver como cristão nessa terra não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível, nós podemos viver. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, já estou terminando. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Estamos aqui diante da mesa hoje. Eu creio que a mesa não é justa. Essa mesa não é justa, de maneira alguma. A mesa da Santa Ceia nunca foi e jamais será justa, porque eu não teria condição de me aproximar desse banquete. Nós não teríamos condições de sermos chamados a sentar na mesa do Senhor. Isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. Então, quando eu sou convidado a sentar nessa mesa, eu sou convidado a refletir sobre a minha vida e sou convidado a festejar a obra do Senhor. O Senhor Jesus que veio colocar de ponta cabeça esse triângulo, essa pirâmide. Aqui quem é mais forte manda. Aqui quem tem mais poder. Mas não é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus sempre será o Davi derrubando o gigante. Ainda que o gigante seja tão forte, ainda que o gigante seja tão poderoso, a lógica do reino será o pequeno sempre vai prevalecer. O humilde vai prevalecer. Você que pode estar passando por uma situação que é difícil de você liberar seu coração, eu sei que é difícil. Nós somos humanos e há situações que nos ferem profundamente. Machucam o nosso coração. E quando a gente pensa, lembra, dói. Pois é, como cristãos nós somos chamados a sofrer, padecer com Jesus. Porque Jesus poderia parar todo o sofrimento dele. Mas lá no sofrimento ele ainda olha para o lado e diz para o ladrão: tem salvação para você. Mas eu não mereço. Não é por merecimento. Não é por merecimento. O que eu fiz durante a minha vida toda? Você fez o que não deveria fazer. Mas agora você está me reconhecendo. Vale para mim? Vale. Vale para você. Tem lugar para você. Tem lugar para mim também. Tem lugar para você. Fecha teus olhos, vem cá, Juninho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.